Seja bem-vindo a mais uma aula no mundo da aprendizagem da matemática. Hoje iremos discutir sobre fórmulas trigonométricas do cosseno, da soma e da diferença de dois ângulos. Muito bem, antes de discutirmos ou demonstrarmos esta fórmula, eu quero que você lembre que se temos cosseno de dois ângulos, eu vou chamar de ângulo θ e ângulo φ, não é? Esta diferença nós conhecemos que tem que ser igual ao quê? Ao cosseno do ângulo θ, eu gosto de ângulo θ, vezes cosseno do ângulo φ, isso aqui mais seno do ângulo θ vezes seno do ângulo φ, ok? Esta aqui é a fórmula da diferença de dois ângulos quando estamos a tratar aí dos cossenos. Então, pode escrever aqui como cosseno da diferença de dois ângulos. Ok? Mas isto aqui não veio ao acaso. É isto que eu quero lhe mostrar como surge esta expressão, ok? Você já conhece essa expressão, se calhar já utilizou muitas vezes, mas hoje eu quero fazer a demonstração. Onde é que surge esta fórmula? Então venha comigo e presta muita atenção, ok? Olha só para o círculo trigonométrico. Estamos a dizer este ponto A tem coordenadas o quê? O ponto A tem coordenadas cosseno, tem como coordenada cosseno do ângulo, vou supor aqui que é cosseno do ângulo θ, tem coordenada do ângulo θ, e aqui também vai ser mesmo ângulo θ, não é? Essas são as coordenadas deste ponto A, ok? E o ponto B? O ponto B teríamos como coordenada cosseno de φ e aqui também seno de φ. Neste caso, e o centro teríamos como coordenada 0, 0, ok? Então, para este ponto A temos coordenada cosseno do ângulo θ. Neste caso estou a dizer assim, para te mostrar este ângulo aqui, este ângulo que sai da origem até chegar a encontrar essa reta, vamos chamar esse de ângulo θ. Mas, também se prestarmos atenção, há a possibilidade de existir um outro ângulo aqui. E este ângulo aqui, eu vou chamar esse de cosseno, aliás, vou chamar de esse ângulo φ, ok? Agora, há uma preocupação. Como é que eu vou chamar este lado apenas? Como é que eu chamo este lado? Eu sei que partindo da origem até encontrar esta reta aqui, eu chamo de θ. Mas partindo da origem até encontrar esta reta aqui, que é o segmento OB, eu tenho o quê? Tenho um ângulo aqui formado e que se chama φ. Agora, se eu quero determinar apenas somente essa parte, não preciso aqui, essa parte, vai ser o quê? Vai ser essa toda distância, ou seja, essa toda amplitude menos este ângulo. Então, significa que nós estamos preocupados em conhecer esta parte quanto equivale. Por isso, vamos dizer o quê? Este é todo este ângulo aqui, até chegar, que parte da origem até ali, que vai ser θ. Então, se formos a retirar esta parte aqui, se formos a retirar esta parte que é a amplitude do ângulo φ, o que que fica? Fica apenas isso que nós pretendemos. Então, vamos dizer menos ângulo φ. Menos ângulo φ. Então, é isso que nós queremos determinar. Então, temos θ menos φ, estamos a falar de quê? Da diferença, chama-se cosseno da diferença de dois ângulos. Neste caso, são estes dois ângulos. Então, se temos cosseno da diferença de dois ângulos, a expressão é esta, ok? Então, não vamos enrolar muito aqui. A outra coisa que eu também estou a ver que você deveria saber é que poderemos transformar esses pontos aqui, nós aqui determinados agora, determinamos em vetor. Se eu tenho como segmento A ou A, então, transformando isso aqui em vetor, quero calcular em forma de vetor, diríamos que é A menos O. Então, fazendo essa diferença, continuaremos ali a termos cosseno de θ e seno de θ, ok? Não irá mudar nada, ok? E se transformarmos esse segmento aqui como um vetor também OB, aqui não haveria alguma diferença, também seria B menos O, e que também poderia ser aqui cosseno de φ
e aqui seno de φ, ok? Então, nesta ordem de ideia, eu vou dizer assim, para fazermos demonstração, ou para demonstrar esta fórmula, usa-se a definição de produto escalar de dois vetores. Produto escalar. Mas não é problema. Eu vou fazer um vídeo só a falar de produto escalar, mas aqui eu quero que tenha apenas conhecimentos básicos de como é que se trata esses produtos escalares, ok? Então venha comigo, presta muita atenção e por isso que eu estou aqui, então não fica assustado com produto escalar entre dois vetores. Então, aplicando a definição de produto queria dizer produto escalar, nesse caso, dos dois vetores, e nós podemos dizer quais vetores? Os vetores que eu disse que vamos transformar são esses dois. Então, eu quero fazer produto escalar desses dois vetores. Então, eu vou dizer o quê? Segmento OA vezes OB, isso aqui vai ser igual a quê? Nós sabemos que este vetor surge essas coordenadas, não é? Cosseno do ângulo θ e seno do ângulo θ, não é? Vezes, e este outro vetor surge cosseno do ângulo φ, não é? E seno do ângulo φ. Então, nós temos este produto, ok? Então, eu vou seguir de imediato dizer segmento OA vezes OB, não é? Vai ser igual a quê? Vai ser igual... O que é que eu faço agora? Se eu tenho produto, como é que eu faço produto de dois vetores, ok? Então, vamos somar coordenadas que estão na mesma posição entre si, ok? E multiplicando isso 2 a 2. O que quer dizer? Não te compliquei, mas presta muita atenção ao que eu vou dizer. Eu quero fazer produto de dois vetores. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar esta primeira coordenada, não é? Com o quê? Com a primeira coordenada. Ainda mais o produto desta coordenada com a outra coordenada. Quer dizer, as posições não mudam. Os da primeira coordenada multiplicam-se entre si, os da segunda coordenada também multiplicam-se entre si, e ali vamos aplicar ali a adição. Por quê? Porque nós dizemos que multiplicação é a adição sucessiva de quê? De certos números ou de parcelas. Nesse caso, muito rapidamente, vamos dizer cosseno do ângulo θ vezes cosseno do ângulo φ, isto aqui mais seno do ângulo θ vezes o quê? Seno do ângulo φ, ok? Estamos juntos até aqui? Então, fazendo isto, eu também sei que por um lado, não é? Vou escrever aqui por um lado, eu sei dizer que OA, segmento OA vezes OB, isso aqui vai ser igual a norma, e está complicado, norma desse segmento vezes norma do outro vetor, do segmento OB, isso aqui vezes cosseno do ângulo informado entre esses segmentos, ok? Este aqui é também uma forma de determinar, ok? Essa diferença que nós precisamos encontrar. Agora, se isso aqui é válido e isso aqui na geometria analítica está bem explícito e aqui apenas eu estou a aplicar e eu quero que você preste atenção como é que se aplica estas fórmulas, então você só precisará prestar atenção e esteja comigo, ok? Agora, vamos lá ver aqui. Eu tenho o segmento OA vezes OB. Isto aqui vai ser igual. Como eu determino essa norma? Então, venha comigo. Sabemos que norma, eu vou colocar aqui, norma de um vetor V, vai ser igual a quê? A raiz destas coordenadas, vamos ver que tem coordenada, esse vetor tem coordenada xy, então vai ser coordenada primeira coordenada ao quadrado e segunda coordenada ao quadrado. Então, a norma é aplicada olhando essa expressão, não é? A primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, mas isso dentro do radical. Agora, veja só, e eu quero que você preste atenção. Estamos a ver que o segmento OA, por exemplo, tem como coordenada cosseno do ângulo θ e do outro lado tem seno do ângulo θ. Então, se nós queremos determinar a norma do vetor OA, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a raiz da primeira coordenada, que é cosseno ao quadrado do ângulo θ, ainda mais seno ao quadrado do ângulo θ. Agora, eu já te puxei e já te lembrei que isso que está aqui chama-se identidade fundamental da trigonometria.
o que está a acontecer é que você precisa mais de alguma alavanca para perceber o que é isso. Na identidade fundamental de trigonometria, tens que lembrar que eu já te informei que se temos aqui seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aqui tem que ser igual a 1. E é o que nós temos ali, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1. Então eu posso dizer norma do segmento OA, isso aqui vai ser igual ao quê? A raiz de 1. Só que raiz de 1 também é igual a 1. Então, neste caso, esta norma aqui eu vou dizer que é igual a 1. E esta norma também não vai mudar. Não vai mudar por quê? Porque seria também falar de cosseno do ângulo φ e seno do ângulo φ. Como estamos a falar, vai ser quadrado do primeiro, aliás, do primeiro ângulo em caso, ou da primeira razão. Depois, o quadrado da segunda razão. Neste caso, também teremos mesmo resultado, porque aqui seria apenas trocar o φ, o θ pelo φ, e depois a expressão seria a mesma. Você nem precisa me fazer sofrer, caro estudante. Eu estou a dizer, se tivermos OB a determinar-se normal, isso aqui vai ser igual ao quê? A raiz de cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Apenas mudou o ângulo, como os ângulos são mesmos, então isso aqui vai ser igual a raiz de 1, que finalmente também é igual a 1. Então dá para entender que também aqui será 1 vezes 1, ok? Neste caso, o que é que temos agora? Nós sabemos que se estamos a multiplicar agora estes dois ângulos, aliás, vamos chamar assim de dois segmentos de direita, então eu posso dizer o quê? Já sabemos muito bem que aqui temos que fazer diferença, não é? Temos que fazer diferença. Como nós fizemos aqui, se tínhamos segmento ali OA, nós dissemos que vai ser o ponto A menos o ponto O. Mas como estamos a considerar esse aqui como se fosse um determinado A e aquele é como um determinado B, então eu posso dizer isso aqui é 1 vezes 1, ainda vezes o quê? Cosseno de o quê? Deste primeiro, que eu vou chamar de θ, não é? Vou chamar ele de θ, este aqui. Não é? Porque, na verdade, este segmento está a falar mesmo algo que tem a ver com θ, que é este. E este outro segmento, que é o B, está a falar de outro, que está aqui, o outro ângulo, que é φ. Então, seria este aqui menos aquele, porque, na verdade, nós queremos transformar isso aqui em um vetor. Então, ficaria cosseno de θ menos cosseno de φ. Assim, ok? Neste caso, o que é que vamos fazer agora? Veja que nós temos aqui... A primeira equação que nós conseguimos é esta. Esta é muito importante, esta equação aqui. Ok? E depois a segunda equação que nós determinamos é esta. Então eu vou unir estas duas equações. Mas como, professor? Eu sei que o vetor OA vezes OB é igual a essa expressão. Mas também eu sei dizer que o mesmo vetor é igual a essa expressão. Significa que eu estou a dizer que esse OA vezes OB vai ser igual ao quê? Ao cosseno do ângulo θ vezes cosseno do ângulo φ mais seno do ângulo θ vezes o quê? Θ não, agora aqui é φ, vezes seno também de φ. Agora, veja que OA é a mesma expressão, eu posso igualar esses dois, vou igualar as duas equações, ok? Então, neste caso, eu posso substituir OA por esta aqui, porque esta já fomos dizer que é mesmo essa expressão. Então, aqui no lugar de OA, eu vou substituir isso aqui com esta multiplicação. Mas veja que 1 vezes cosseno vai ser igual a essa expressão aqui. Então, isso tudo aqui vai ser dito cosseno de θ menos φ. Ok? Cosseno de θ menos φ, isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a cosseno de θ vezes cosseno de φ, não é? Ainda, cosseno de φ, não, meus caros. Exatamente, estamos a caminhar muito bem. Ainda mais, seno de θ vezes seno de o quê? De φ. Então, nestas condições, você já percebeu que nós conseguimos provar que cosseno da diferença é mesmo aquilo que já estava previsto, ok? Repara que aqui temos cosseno de θ menos φ igual a cosseno de θ vezes cosseno de φ, mais seno de θ vezes seno de φ. Se olhar para esta configuração aqui,
que nós esboçamos aqui primeiramente, também vai nos dar a mesma expressão. Cosseno de θ menos φ igual a cosseno de θ vezes cosseno de φ, mais seno de θ vezes seno de φ, ok? Agora, muito rapidamente, eu quero te levar para casos em que temos cosseno, não é, da soma. Cosseno da soma de dois ângulos. Vou escrever, vou simplificar aqui. Estamos a falar de cosseno da soma de dois ângulos. Ok. Eu aqui já não preciso sofrer, nem preciso te levar ao círculo trigonométrico. Eu só preciso saber que eu sou alguém que está a fazer prática de matemática e vou fazer por analogia, ok? Então, eu vou dizer que cosseno de θ mais cosseno de φ, isso aqui é igual, pelos conhecimentos que nós já temos, vai ser cosseno do ângulo θ vezes cosseno do ângulo φ. Aqui já fica menos o que? Seno do ângulo θ vezes seno do ângulo φ. Ok? Esta aqui é a expressão. Mas como é que chegamos a essa expressão aqui? Eu quero que você venha comigo e preste muita atenção. Eu vou fazer uma demonstração simples e engraçada. Ok, se eu tenho cosseno de θ mais cosseno de φ, eu estou a dizer que aqui, isso aqui deveria ser o quê? Deveria ser dito que é cosseno de θ, ok? Menos o quê? O ângulo φ, assim, não é? Então, eu ficaria com essa expressão. Meus caros, aplicando aqueles conhecimentos que eu tenho de cosseno de θ menos φ, aqui nós vamos obter, eu vou dizer aqui, vem a seguinte expressão, ok? Que ficaria cosseno de θ menos cosseno menos ângulo φ, assim, isso aqui seria igual a quê? Seria igual a cosseno de θ vezes o quê? Vezes cosseno de menos φ, ok? Ainda mais seno do que? De θ vezes seno de menos φ, ok? Nessas condições. Agora, continuando, eu tenho aqui, posso fazer aqui jogo de sinais. Tenho negativo com negativo dá positivo, eu ficaria já com cosseno de θ mais φ, isso aqui vai ser igual. Olha, eu sei que o cosseno é par e sempre que tivermos um ângulo negativo aqui, ele transforma-se no positivo. Então isso não afeta a ninguém se eu dizer que aqui vai ser cosseno de θ vezes cosseno de φ, ok? E aqui mais. Mas aqui o seno é ímpar, esse negativo vai sair, estaria aqui menos, ok? Vou colocar aqui menos, seno de φ vezes seno de θ vezes seno de φ, assim. Agora, já a necessidade aqui de jogarmos sinais, então fico com cosseno de θ mais φ, isso aqui vai ser igual a cosseno de θ vezes cosseno de φ, negativo, positivo com negativo dá negativo, fica menos seno de θ vezes seno de φ. E aqui fica demonstrada de forma tão simples e análoga, ok? Sem precisar chegarmos aqui, transformamos estes ângulos como um deles fosse negativo, porque este aqui é sinal de operação, mas ainda poderíamos pensar na possibilidade de este aqui ter um sinal posicional, mas nem precisamos disso só por analogia e porque eu sou professor de matemática e eu preciso às vezes fazer resoluções ou demonstrações de forma análoga, então chegamos à mesma conclusão, que aquilo que foi previsto antes da demonstração ficou aqui demonstrado. Então eu vou escrever como queira demonstrar. Então, muito obrigado pela atenção dispensada, vamos mostrar ainda mais vídeo. Eu só peço que curta o vídeo, partilhe para os demais colegas e subscreva.